Capítulo 956. Um velho amigo. 2. Fred pigarreou levemente, sentindo-se envergonhado pelos próprios pensamentos introspectivos. É estranho imaginar seu amigo transando com você. Ele estremeceu mais uma vez. Sim, é. Fred sentiu para si mesmo. Ele era grato por ninguém poder ler mentes porque, honestamente, sua mente era uma fossa de imundície. Em sua defesa, o charme de Victor afetava a todos indiscriminadamente. Era como a influência de Afrodite, e ele era basicamente uma versão masculina da deusa da beleza. Então, era natural ter tais pensamentos, embora ainda seja bem gay, pensou Fred, reconhecendo que tinha um bromance com Victor, mas era só isso. Eles eram apenas amigos. Ele lutaria pelo amigo e faria qualquer coisa por ele, assim como Victor faria o mesmo por ele, mas essa linha nunca deveria ser cruzada. Victor já estava cortejando a morte ao quebrar o código de amizade quando começou a namorar Leona, e Fred não queria fazer o mesmo. Algumas regras eram necessárias para manter a harmonia. Cortejar a morte, hein? Falando nisso, uma das esposas dele não é uma deusa da morte. Ele consegue dizer essas coisas sem parecer tão medroso quanto aqueles cultivadores dos romances. Os pensamentos de Fred vagaram mais uma vez. Olhe para a frente enquanto anda. Ele ouviu uma voz ao seu lado, fazendo seu corpo inteiro formigar. Que há? Ele pulou para o lado com um grito feminino, tirando vários talismãs do bolso. Quando viu um homem ridiculamente alto com olhos dracônicos violeta carmesim e chifres da mesma cor olhando para ele com uma sobrancelha levantada devido ao seu grito anterior, ele se sentiu envergonhado. Droga, Victor, não apareça assim do nada. Você quer me dar um ataque cardíaco? Victor riu baixinho. Meu conselho continua válido, não fique por aí distraído. Você está vivendo entre deuses e demônios, sabia? Mesmo sendo seguro, e ninguém aqui ousando cometer crimes, sempre verá tolos. Ao ver a reação de Victor, Fred pensou, ele é gostoso. Ele balançou a cabeça enquanto esse pensamento passava por sua mente. Ele ignorou completamente o conselho. Sua mente não estava ouvindo nada. Frustrado com a situação, ele reclamou honestamente. Droga, Victor. Você consegue se parecer menos. Com você? Não consigo nem pensar em outra coisa que não seja te achar atraente. Estou questionando seriamente minha sexualidade agora. Ponto impossível. Afinal, eu sou eu, respondeu ele com narcisismo. Mas se você continuar me olhando como se eu fosse uma gatinha, isso não vai ajudar nenhum de nós. Então, seu corpo estava coberto de energia vermelha e preta, e no momento seguinte, ele voltou a ser apenas um vampiro progenitor antes de se fundir com Adonis, selando a influência de suas divindades. Ele ainda era bonito, mas agora mais suportável. Finalmente, Fred suspirou aliviado, olhando para Victor novamente e não sentindo nenhum pensamento estranho passar por sua mente. Ele suspirou aliviado novamente quando percebeu que estava de volta ao normal. A existência dele é realmente perigosa. Fred não pôde deixar de pensar. Como vai a vida, Fred? Ótimo. Também encontrei uma namorada. Fred deu um largo sorriso ao dizer isso. Ouvi dizer. Ela é uma vampira nobre, certo? Você tem sorte. Vampiros nobres geralmente não se associam com humanos, Victor assentiu, lembrando-se do que ouvira de um de seus subordinados. Eu sei. Eles são bem arrogantes. Felizmente, ela é uma companheira culta, então nos identificamos de certa forma. Os dois começaram a andar pela rua. Então ela é tão pervertida quanto você, hein? Quer dizer, mais ou menos. Ele corou levemente, incapaz de negar sua personalidade a um de seus amigos mais antigos. Acho que tenho sorte que ela nasceu um pouco antes de nós e tem uma mente aberta, não presa aos velhos costumes dos vampiros nobres. É verdade, concordou o Victor. Mas aposto que é difícil para você, certo? Embora as palavras de Victor fossem ambíguas, Fred entendeu perfeitamente sua intenção, sabendo que não queria ofendê-lo nem nada. Fred agiu com naturalidade, coçando a cabeça, envergonhado. Quero dizer. Sim, toda vez que fazemos isso, acabo parecendo um esqueleto enquanto ela está pronta para mais e mais. Regeneração de vampiro é besteira, e ser humano é uma merda, ele resmungou. Não havia encantamentos suficientes para resistir a um vampiro nobre sedento que havia abraçado completamente a cultura hentai. Sinceramente, estou quase tentado a pedir para alguém mudar de raça. Se eu me tornasse um vampiro nobre, a família dela pararia de me incomodar e eu não correria o risco de ser um corno no futuro,
disse Fred. Sua principal preocupação não era a família dela. Ele não se importava com a opinião deles. Ele só se importava com ela, mas uma coisa com a qual ele se importava era a sua performance à noite. Ser um humano durante batalhas noturnas com um vampiro nobre era pedir para ser morto durante o ato. Sim, graças aos seus talismãs, ele de alguma forma conseguiu satisfazê-la, já que ela era virgem. Mas, à medida que ela aprendia mais sobre sua própria sexualidade, sua resistência aumentava, e chegaria a um ponto em que nem mesmo seus melhores talismãs conseguiriam lidar com ela. Victor riu baixinho. Bem, esse é um problema fácil de resolver. Ele levantou a mão, e uma gota de sangue flutuou dela. O que é isso? Sanguis noctis regis, também conhecido como sangue do Rei da Noite, o sangue do progenitor. É sangue, bem, uma versão anterior dele, considerando que meu sangue agora tem aspectos dracônicos. Oh, claro, este também não é o verdadeiro sangue do progenitor. Afinal, não posso simplesmente sair por aí transformando seres em progenitores, mentiu Victor sobre a última parte. Com seu poder atual com a divindade dos começos, ele poderia, sem dúvida, criar novas raças e progenitores dessa nova raça, como exemplificado pelo próprio A. Quando você tomar esse sangue, você se transformará em um vampiro nobre. Mas será uma mutação criada por mim. Uma mutação? Frey perguntou, intrigado. Sim. Usando meus poderes como progenitor de vampiros nobres, posso criar uma nova linhagem para vampiros nobres. Você terá tudo o que os vampiros nobres têm, exceto pela fraqueza à luz solar, e não precisará se alimentar exclusivamente de sangue para sobreviver. Você também poderá consumir alimentos comuns, mas terá que beber sangue de vez em quando para se sustentar. Sua variação também será mais forte do que os vampiros nobres comuns, pois adicionarei algumas vantagens. Por exemplo, sua forma de conde vampiro será mais poderosa, e suas habilidades básicas também serão aprimoradas. Eu chamo essa variação de caminhantes diurnos. Então, o que você diz? Quer fundar um novo clã com sua esposa? Não tenho certeza, Victor, respondeu Fred com uma expressão confusa. Não me entenda mal, eu aceitaria isso facilmente, mas é estranho aceitar algo assim de graça. Afinal, como dizem, não existe almoço grátis. E mesmo você sendo meu amigo, sei que vai querer algo de mim se eu aceitar. Bem, é verdade, Victor assentiu. Eu quero que você sobreviva. Hein? O que você quer dizer? A notícia ainda não chegou ao público, mas em breve o mundo passará por uma mudança. Victor olhou para a rua, para os vários seres sob seu comando. Como rei, ele sabia que era sua responsabilidade garantir que todos tivessem uma vida boa. O peso de suas decisões foi tão grande que pôde influenciar bilhões de seres de diversas raças diferentes, sendo a maioria demoníaca, já que sua maior população vinha dos reinos demoníacos. Apesar de pensar assim, uma parte dele era egoísta o suficiente para não colocar esses seres acima de sua família. Ele não os trataria mal e os governaria como bem entendesse, mas eles não eram sua prioridade. Fred, como seu amigo de infância mais antigo, se enquadrava na categoria família. Não só ele, mas também Andreu e Edward. Por causa desses pensamentos, ele não se importava em aumentar ainda mais o potencial do amigo. Ele não podia transformá-lo em um dragão. Esse era um privilégio reservado para suas esposas e futuros filhos. Mas ele podia transformá-lo em uma versão aprimorada dos vampiros nobres. Todo este setor evoluirá e encontrará seres ainda mais poderosos. É por isso que estou oferecendo esta mudança, explicou Victor. E essas palavras fizeram Fred gemer levemente. Espere, espere. Victor, você não pode simplesmente dizer algo incompreensível e esperar que eu entenda. Primeiro, explique o que é um setor. Ah, esqueci que você não sabe disso. Claro que não, Fred revirou os olhos. Um setor é como os primordiais dividem o universo inteiro. Pense nele como uma barreira invisível que separa as galáxias mais fracas das mais fortes, onde existem seres capazes de dominar galáxias inteiras. Entendo. É como a divisão entre a grande linha e o novo mundo em One Piece, hein? Fred sentiu. Ele não era burro e conseguia entender as coisas rapidamente se lhe explicassem. Basicamente, sim. Então, neste novo setor de alto nível, existem seres como você? Não como eu. Até onde eu sei, sou bastante único, disse Victor. Ele ouviu pessoalmente dos primordiais que ele era algo que não deveria existir no cosmos. Quero dizer, eles são tão poderosos quanto você, isso é relativo. Afinal, eu também sou absolutamente bizarro nesse aspecto. Mas sim,
Você pode colocar esses seres no mesmo nível de Scatashi com uma divindade completa e muitos anos de treinamento. Vale ressaltar que, embora Scatashi ainda não tivesse divindade, ela ainda era a terceira mulher mais forte da facção, junto com Rose, Hugo. Embora Fred não tivesse visto Scatashi em ação pessoalmente para saber o quão forte ela era bem conhecida por seu treinamento extensivo. Seu nome pode ser visto em vários momentos da história humana. Ela era uma relíquia super poderosa, e esse desgraçado conseguiu conquistar essa mulher completamente. Ele não conseguia parar de pensar em como seu amigo era capaz. Mesmo que as esposas do amigo fossem todas lindas, ele realmente não queria estar no lugar de Victor. Afinal, todos eles tinham parafusos soltos na cabeça, e só Victor conseguia lidar com tantas mulheres problemáticas como aquela. O problema com esses seres não são seus poderes individuais, Fred, explicou Victor. Se fosse, ele estava completamente confiante para lidar com todos eles. Ele era tão anormal. Não é esse o problema principal? Fred ergueu a sobrancelha. Não, na verdade não. Victor assentiu. O problema é o número de subordinados disponíveis para esses líderes. Subordinados com níveis semelhantes aos dos seus líderes. Para colocar isso em perspectiva, imagine vários deuses primordiais totalmente treinados, exercendo seu poder com maestria. Fred ficou em silêncio ao ouvir essas palavras. O nível de absurdo era tão grande que ele não conseguia imaginar, e a única referência que lhe restava eram seres de nível cósmico da Marvel ou da DC. Vendo que Fred ainda não conseguia entender, Victor foi mais específico. Estamos falando de seres chamados Overlords, que dominam várias galáxias. Eles são fortes, sim, extremamente, mas o problema é o número de subordinados que pode atingir trilhões de seres. Puta merda, exclamou Fred. Ele nunca imaginou que sua realidade se tornaria como as histórias em quadrinhos que lia. Felizmente, estou do lado do cara mais poderoso que conheço. Fred não conseguia parar de pensar. Agora, ele tinha certeza absoluta de que ficar ao lado do amigo era a opção mais segura. Era como se ele fosse aliado de Darkseid ou algo assim, com a única diferença de que Victor não perderia por causa de um roteiro mal feito. Afinal, ele não via como um ser como Darkseid perderia para a Liga da Justiça várias vezes. Aquele ser era praticamente uma entidade de uma dimensão superior. Não que esse detalhe mudasse alguma coisa, já que ele sempre ficava ao lado do amigo. Capítulo 957 – Um velho amigo. 3. Enquanto Fred pensava em várias coisas, Victor estava simplesmente apreciando seu café. Uma das melhores coisas que me aconteceu foi recuperar o paladar. Não que o gosto de sangue não fosse bom, mas é bom experimentar sabores diferentes, refletiu Victor. Ele nunca tinha gostado de café antes, mas agora que havia recuperado o paladar, experimentou-o novamente e, apesar do amargor, mesmo com açúcar, achou-o estranhamente atraente. Eu ainda prefiro suco, ele pensou. Nada supera o suco de frutas diferentes. Exceto o sangue das minhas esposas, é claro. Se eu me transformar nessa variação, perderei meus poderes ou mil? Perguntou Fred. Victor fez uma careta de desdém. Quem você pensa que eu sou, Fred? Não sou um deus criador imperfeito que faz as coisas pela metade. Se eu for criar uma nova variação, ela terá todos os benefícios, embora deva ter fraquezas. Afinal, é preciso haver um equilíbrio, comentou Fred. Até mesmo a raça de Victor tinha fraquezas contra o aspecto matador de dragões, que nada mais era do que armas criadas a partir dos corpos de outros dragões verdadeiros. Uma fraqueza que Victor já planejava eliminar completamente porque ele não era apenas um verdadeiro dragão. Ele era uma mistura de um vampiro nobre com algo mais que despertou quando ele ganhou suas divindades. Portanto, não seria difícil eliminar completamente essa fraqueza. A maneira mais rápida seria criar uma armadura como a de Velnora, mas não era uma solução perfeita. Qual será a minha fraqueza? Bem, mesmo que você seja uma variante do vampiro nobre resistente ao sol, você ainda é um vampiro nobre, uma criatura da noite. Portanto, seres no extremo oposto da balança que possuem aspectos sagrados e de luz serão sua fraqueza. Previsível, eu esperava isso, respondeu Fred. Victor concordou com a cabeça. Então, eu deveria ficar longe de seres como anjos e deuses que incorporam um aspecto sagrado? Sim, mas não se preocupe. Normalmente, eu ou minha esposa Jeanne lidamos com esses seres. Pensando bem, o único ser sem nenhuma fraqueza física era Jeanne. Sim, ela poderia ser chamada de dragão de verdade, mas, essencialmente,
Era diferente dos outros dragões de verdade. Isso se devia à sua conexão direta com a árvore universal. Como guardiã de uma árvore universal, ela só seria verdadeiramente destruída se a árvore universal fosse destruída, e tal possibilidade não poderia acontecer no futuro, considerando que a própria Jeanne estava evoluindo para algo diferente de uma guardiã. Quanto mais sua alma poderosa se acomodava no verdadeiro corpo de dragão, mais ridiculamente poderosa ela se tornava. Jeanne, a donzela de Orleans. Frey tentou se lembrar. Sinceramente, seu amigo tinha tantas esposas que ele não conseguia se lembrar de todas, e ainda nem tinha conhecido todas. Não que ele estivesse com ciúmes nem nada, quem ele estava enganando. Claro, ele estava com ciúmes, mas só de pensar na namorada atual, ele não conseguia imaginar se envolver com outra vampira que estivesse tão sedenta quanto ela. Eu morreria de fome, fosse eu uma variante de vampiro ou não, pensou Fred. Sim, é ela, confirmou Victor. Fred ficou em silêncio por alguns segundos novamente, então falou, muito bem, eu aceito, ótimo. Victor sorriu e, no momento seguinte, estalou os dedos. Está feito. Hã? Fred olhou para o amigo, incrédulo. Como assim, acabou? E o ritual? As palavras Chun-Li. Os votos de lealdade? Victor revirou os olhos. Antigamente, era necessário um ritual, ou eu tinha que morder seu pescoço. Eu até tinha que fazer você morder meu pulso, etc. Mas hoje em dia, não é mais necessário. Com meu nível de poder atual, mudar a raça de alguém é tão fácil quanto respirar. Posso transformar qualquer pessoa aleatória em um vampiro nobre, uma raposa de 9 caudas, um lobisomem ou até mesmo uma formiga. As palavras de Victor soaram arrogantes, mas eram pura e simplesmente a verdade. Por ser um deus da negatividade e, ao mesmo tempo, o início, ele tinha controle total sobre a alma e, como sabemos, a alma define o ser. Usando a divindade da negatividade como ponto principal, ele capturou a alma da vítima e a moldou como bem entendesse. Então, usando a autoridade do início, deu um começo a esse novo corpo, incorporando a criação sem problemas. A única exceção a essa regra, é claro, eram as almas dos deuses. Os únicos que podiam criar essas almas eram os primordiais, a árvore universal e os juízes do abismo. Mudar a raça de Fred de humano para vampiro e nobre foi ainda mais fácil, pois essa mudança foi instintiva. No entanto, havia uma diferença entre a mudança atual e o que ele fez no passado. Fred agora tinha toda a alma de um nobre vampiro e não tinha aquele 1% de aspecto humano em seu corpo. Com seu nível de controle atual, era fácil de fazer. Mas não me sinto diferente, comentou Fred. Victor simplesmente criou um espelho do tamanho de um humano adulto do nada e o mostrou a Fred. Com seus poderes de alterar a realidade por meio das palavras, ele literalmente se tornou um Doraemon, tirando coisas do nada. Fred olhou para o homem de cabelos negros e mácios, olhos vermelhos sangue e um olhar predatório e disse, quem é esse idiota? Ele parece um bisonen de um anime feminino. Ver o homem dizendo a mesma coisa que ele e até mesmo sua expressão de desgosto tornava ainda mais atraente. Impossível. Sou eu? Ele olhou para o espelho, incrédulo. Caramba, estou ótimo, claro, eu sou um deus da beleza, sabia? Qualquer criatura que eu criar será bela, bufou Victor. Felizmente, ele conseguiu se conter, ou Fred se tornaria outro Adonis. Por enquanto, ele estava apenas um pouco acima dos padrões dos vampiros nobres. Em termos de vampiros nobres, ele era um 8-10, quase um 9-10. Mas, para os padrões humanos, ele era definitivamente um 10-10. Falando das criações de Victor, nem mesmo seus arautos eram feios. Embora não tivessem rostos visíveis, era óbvio que por trás das armaduras havia homens e mulheres com corpos perfeitos. Caramba, estou tão linda. Ah, esqueci uma coisa. Espere um momento, disse Victor, mas quando percebeu que Fred não o estava ouvindo, pensou, espero que ele não se torne um narcisista, ou terei que dar-lhe um choque de realidade. Ignorando Fred, Victor ligou para a Materazu. Querida, que aparência é essa? É minha antiga aparência, droga. Você era lindo. Murmurou a Materazu. Ele não era ridiculamente lindo como sua forma atual, mas tinha uma aura de guerreiro, o que o tornava atraente para Materazu. Victor sorriu. Não era ruim ser apreciado dessa forma. Preciso que você faça uma coisa para mim. É rapidinho. Mesmo estando ocupada, estou sempre disposta a reservar um tempo para meu marido. Eu vou puxar você. Puxar? A mim? A Materazu não entendeu o que ele queria dizer.
Mas quando ela apareceu de repente ao lado dele, ela entendeu. Eu senti como se estivesse entrando em um túnel ou algo assim. Ah, isso é porque eu dobrei o espaço entre nós para que a distância entre nós não existisse. Isso é de alguma forma romântico e assustador ao mesmo tempo, disse Amaterasu, sentindo-se estranho. Seu olhar se voltou para o homem sentado à frente de Victor, e ela ergueu uma sobrancelha. Um vampiro. Onmyoji, a confusão nos olhos de Amaterasu era evidente porque, essencialmente falando, Onmyoji era uma arte para controlar os poderes dos deuses, uma arte incompatível com os seres do lado sombrio da balança, como vampiros. Aliás, essa arte nem deveria funcionar para aqueles que não fossem humanos. Sim, ela sabia sobre Mizuki, uma das esposas de Victor, que era uma Onmyoji, mas ela era um dragão, e por ser um dragão compatível com tudo na criação, ela também podia usar essa arte, embora estivesse treinando para incorporá-la aos seus poderes de dragão. Amaterasu sabia que quando Mizuki completasse esse treinamento, o que ela praticasse não poderia mais ser chamado de Onmyojutsu. Mas este homem não era Mizuki. Ele não era um dragão. Era um vampiro nobre, então isso só podia significar uma coisa. Seu marido tinha feito algo de novo. Querida, você estava de férias. Por que está fazendo essas coisas? Perguntou Amaterasu. Bem, ele é um amigo meu, e eu preciso garantir a sobrevivência dele. Aliás, o nome dele é Frederico Inter. Pode chamá-la de Fred. Entendo. Amaterasu respondeu enquanto analisava o corpo de Fred. Com seus olhos de dragão, ela suspirou internamente enquanto pensava, se os seres comuns soubessem o quanto seu rei adorava seus amigos, fariam qualquer coisa para se tornarem seus amigos. Sim, os cidadãos sabiam que as esposas do rei sempre recebiam as melhores coisas, mas isso era compreensível, elas eram suas esposas e, além disso, eram competentes e ajudavam em várias coisas na sociedade que haviam construído. Mas um humano qualquer? Quem recebia a atenção do rei só por ser seu amigo? Eles certamente morreriam de inveja. Fred não tinha ideia da sorte que tinha. Pouquíssimos seres poderiam receber o favor de alguém que todos os deuses daquele setor temiam e respeitavam. Como você pode ver, a arte principal dele é Onmyo, e ele também é discípulo da minha esposa. Quero garantir que suas artes Onmyo se tornem mais fortes. Entendo, posso providenciar para que meus subordinados lhe deem suas bênçãos, mas ele terá que provar que é digno de usá-las, assim como o Mizuki fez no passado, especialmente a minha, o que garantirá que ele use as bênçãos dos deuses ao máximo. Embora Fred fosse um mago Onmyo, ele não era igual a Mizuki. Enquanto Mizuki podia invocar vários gigantes para ajudar em uma guerra, Fred só conseguia realizar truques simples que os Onmyoji de elite considerariam truques de grupo, o que era compreensível, considerando que ele havia se formado recentemente como aprendiz de Mizuki e não tinha o espírito de Abe no Seimei para aconselhá-lo, assim como Mizuki havia feito no passado. Ele precisava provar seu valor aos deuses para que seus cânticos relacionados aos deuses se tornassem ainda mais fortes. Justo. Victor não era contra isso. Fred, pare de devorar seu rosto no espelho e preste atenção em mim. Não estou devorando meu rosto no espelho. Só fiquei surpreso com o quão bonito estou agora. Diga isso para sua esposa quando ela vir sua aparência atual. Aposto que ela vai te devorar também, disse Victor com um leve sorriso. Essas palavras fizeram Fred voltar à realidade, tremendo um pouco, mas depois cerrando o punho com determinação. Está tudo bem, com a minha resistência agora, eu consigo lidar com ela, pontuou. Ela pode parar de se conter quando fizer isso com você. O rosto de Fred congelou. O que você quer dizer? Ele gaguejou. Nunca lhe ocorreu que ela não estava realmente se soltando porque não queria te machucar? Explicou Victor, ainda sorrindo. Pense, Fred. Pense. Você é um ser humano comum, enquanto sua esposa é a Supergirl. Você acha que ela não se conteria com medo de te partir em dois? Victor proferiu uma fala cheia de referências a Fred, o que o deixou ainda mais horrorizado. Agora que eu sou o Superman. Ela não vai mais se conter, concluiu Fred. Correto. Parabéns por usar a cabeça. Victor riu ainda mais. Como você consegue lidar com isso? Você tem uma deusa do sexo, literalmente. Bem, eu sou Adonis. Victor deu de ombros. Além disso, encaro o encontro noturno como qualquer outra batalha. Por isso, sempre me esforço para ser o melhor e aproveitar o processo. Porra, você é literalmente construído de forma diferente, Fred resmungou. De qualquer forma, esta é minha esposa,
Amaterasu Alucard, também conhecida como Amaterasu Mikami. Você se casou com uma rainha deusa, sim. De alguma forma, Fred achou aquele sim muito poderoso. Seu respeito por Victor cresceu ainda mais. Amaterasu revirou os olhos diante da expressão chocada de Fred. Por favor, não me olhe assim, não é tão impressionante assim. Ele literalmente tem como esposa uma imperatriz ancestral dona de múltiplos planetas, uma entidade pseudo-primordial e atualmente a deusa mais poderosa do amor e da beleza, sem mencionar que todas as deusas mais importantes do mundo abririam as pernas como portas automáticas se fosse apenas por uma noite com Victor. Ele pode parecer incrível por ter uma rainha divina como esposa, mas, na realidade, foi o contrário. Foi Amaterasu quem impressionou por ter se casado com um deus do caos. Os valores da existência foram literalmente virados de cabeça para baixo pelo simples fato de Victor existir. Não era ele quem tinha que perseguir as deusas, mas as deusas tinham que ir atrás dele. As deusas não eram o prêmio final, Victor era, droga, Victor. Você se tornou uma beldade de jade muito atraente que derruba nações. Fred riu. Victor resmungou irritado, mas não discordou, afinal, era verdade. De qualquer forma, chamei minha esposa aqui para garantir que seus poderes Onmyo cresçam ainda mais. Você fará alguns testes com minha esposa, Tsukuyomi, e com Susanoo. Eu me lembro disso. Meu mestre disse que eu faria isso quando estivesse forte o suficiente. Com sua nova raça, você já se tornou forte o suficiente só por existir. Você só precisa treinar para ter controle do seu corpo, droga. Ser humano é uma merda. Fred reclamou novamente. Victor apenas assentiu. Sim, ele sabia que os humanos tinham boa adaptabilidade, mas eles simplesmente tinham isso, enquanto um vampiro nobre comum poderia destruir este humano com sua força básica e sem treinamento. Coloquem lado a lado um cidadão vampiro nobre comum e um humano comum. Quem venceria? A resposta é óbvia, o vampiro nobre. Claro, em uma luta, tudo pode acontecer. Se o vampiro for alguém muito arrogante que gosta de brincar com sua presa, as chances de o humano vencer aumentam em alguns pontos percentuais. Mas se o vampiro levasse a luta a sério desde o começo, seria impossível vencer. Eu te darei 6 meses. Amaterasu começou a falar. Assuma o controle do seu novo corpo e treine regularmente. Quando esses 6 meses passarem, eu te testarei. 6 meses é muito tempo. 3 meses serão suficientes, disse Fred. Amaterasu apenas levantou uma sobrancelha, olhou para Victor e pediu sua opinião. Amaterasu regalou os olhos. Ela sabia muito bem o quão difíceis eram os padrões de treinamento de magos Onmyo para um humano. Normalmente, esse treinamento pode levar a infância inteira de um humano para ser concluído, e esta ex-humana terminou tudo em menos de um ano. Acredite ou não, esse desgraçado é muito talentoso. Ele pode ser um pervertido, mas se formou como aprendiz da minha esposa em menos de um ano. Para completar, ele nunca havia treinado na vida. Amaterasu regalou os olhos. Ela sabia muito bem o quão difíceis eram os padrões de treinamento de magos Onmyo para um humano. Normalmente, esse treinamento pode levar a infância inteira de um humano para ser concluído, e esta ex-humana terminou tudo em menos de um ano. Ei, não me chame de pervertida. Quer dizer, eu sou pervertida, todos nós somos, mas não saio por aí gritando peitos como uma certa pessoa. Existe algum humano assim? Amaterasu falou com desgosto. Não neste universo, pelo menos. Fred falou enquanto pensava no anime que tinha assistido no passado. Ignore-o. Ele só está falando de um anime. Victor esclareceu antes que os pensamentos de Amaterasu fossem para algum lugar estranho. Capítulo 958. Planejei milênios apenas para este momento. Odin, descartar fora muitas coisas em sua longa vida. Professora, conselheira, general, líder de uma pequena tribo de vampiros nobres e incivilizados. Esta última sendo a primeira profissão que ela teve, e a que moldou sua personalidade como ela era agora. Antes de ser professora e mestra, ela era uma guerreira orgulhosa que passou mais de 2 milênios em treinamento constante para se tornar mais forte. E foi por causa dessa mentalidade que ela foi tão difícil para Victor conquistar. Mesmo agora, ela não era oficialmente casada com Victor, porque ele ainda não havia derrotado oficialmente, mas ela sabia que sua motivação havia se transformado em um jogo para eles, um jogo para ela não perder a motivação de se tornar mais forte. Afinal, se ela não amasse Victor, jamais o teria deixado tocar seu corpo. Ela exige um guerreiro forte como companheiro,
Mas esse guerreiro também deve ser do seu agrado. Se ela não gostasse dele, por mais forte que fosse, não teria feito diferença para ela. Antes, ela era mais forte que Victor. Agora, ele era mais forte que ela, e ela precisava correr atrás dele para se tornar tão forte quanto ele. Victor lhe dera todas as vantagens. Ela era uma dragão verdadeira agora, e seu potencial não tinha limites. Tudo o que ela precisava fazer agora era treinar, treinar e treinar ainda mais para alcançá-lo. Mas por que esse pensamento repentino surgiu na mente de Scathach? Era por causa da cena que ela estava vendo bem à sua frente, uma mulher flutuando no ar, contemplando toda Asgard. Ela usava um vestido preto que parecia feito especialmente para a guerra, fácil de se movimentar, e cobria várias partes essenciais do seu corpo. Seus longos cabelos negros e cacheados esvoaçavam ao vento, e seus olhos verde safira brilhavam com puro poder. Mas não foi essa visão inspiradora que chamou a atenção de Scathach. Foi o espaço ao redor dela que havia sido rasgado e as garras de uma criatura que apareceram, seguidas por um olho gigante vermelho sangue com uma esculeira preta. Que diabos é isso? Violet grunhiu em choque. Mesmo com seus olhos dracônicos, ela não conseguia ver o que era. Avaliamos esta guerra muito brevemente. Se ela é capaz de comandar algo assim, Asgard está em desvantagem ainda maior do que eu pensava, disse Velnorá. Você sabe o que é isso, Velnorá? Perguntou Afrodite. Scathach olhou para Velnorá com curiosidade, pensando a mesma coisa. Afinal, em toda a sua existência, ela nunca tinha visto nada parecido. Criaturas do abismo, disse Velnorá. Nas profundezas do universo, fora dos setores predeterminados dos primordiais, existe um lugar chamado o abismo. Ela mostrou um holograma em forma de planeta para contextualizar. Neste holograma, foi criada uma projeção da escala do universo. No início, havia as galáxias em desenvolvimento, depois os setores de nível inferior, os setores de nível médio e, finalmente, os setores de nível superior. Essas criaturas vivem mais ou menos aqui. Uma projeção negra apareceu abaixo das galáxias recém-nascidas. Você parece insegura, perguntou Afrodite. Isso porque a criação não é algo tão simples. O universo está em constante expansão infinita devido ao primordial do infinito, mas, ao mesmo tempo, o universo não é imortal. Ele está morrendo enquanto vive devido à obra da morte primordial e da árvore universal primordial, explicou Velnorá, continuando. É um conceito confuso que nem eu entendo completamente. Então, recomendo que você não tente entendê-lo agora. A questão é que essas criaturas vivem nas áreas mortas do universo, onde as estrelas não existem mais, apenas pura escuridão e buracos negros. É por isso que são chamadas de criaturas do abismo. Ótimo, simplesmente ótimo, rosnou Violet. Como se não bastasse ter todos os seres do nosso setor, desde demônios, vampiros, lobisomens, anjos e deuses, temos deuses de setores superiores, além de raças que desconhecemos, criaturas do fim. E agora temos criaturas do abismo que aparentemente vivem na região morta do universo ou alguma explicação sem sentido como essa. Quão perigoso é este mundo? Ela não pôde deixar de suspirar ao final. Às vezes, Violet sentia falta de quando era apenas uma vampira nobre e comum, e sua única preocupação nos bastidores era perseguir seu marido e documentar tudo o que ele fazia. Nesse ponto, Eleanor não pôde deixar de concordar com Violet. Quanto mais aprendia sobre o universo, mas percebi o quão perigoso ele era. Essas criaturas pertencem ao sistema. Claro que sim. O sistema abrange toda a criação. Os registros acásicos registram tudo na criação. Então seres como criaturas do abismo também estão registrados lá e provavelmente tem um subsistema específico criado para lidar com eles. Ou os primordiais deixam a morte lidar com eles, já que eles estão sob sua jurisdição. A última parte que eu disse é pura especulação porque ninguém, exceto os primordiais, sabe quais são suas jurisdições, concluiu Velnorá. Certo. Nyx falou depois que Velnorá terminou a explicação. E quão fortes eles são? Não faço ideia, disse Velnorá. Como este lugar morto abriga tanto galáxias de alto nível quanto galáxias de baixo nível, deve haver alguma variação absurda de poder, infernou. Odin rugiu, sua voz ecoando por todo o campo de batalha, chamando também a atenção de Nyx. Você é louco. Você deseja tanto a destruição de Asgard a ponto de recorrer à invocação dessas criaturas? Sim. A resposta simples de ela deixou Odin sem palavras por alguns segundos, e no momento seguinte, sua raiva aumentou ainda mais. A guerra inteira estava indo bem, Thor e Jormungand já estavam lutando,
Baldur e Vadir estavam entrando em combate com Fenrir, e os lacaios mortos-vivos não eram problema para seus elites. Tudo o que restava era o dragão do fim, que pairava no lugar, e a própria ela. Mas, de repente, essa mulher invocou essa criatura, uma criatura cujo único propósito era a destruição. Mas sua raiva desapareceu diante do horror que se seguiu. Os olhos verde safira de ela brilharam ainda mais quando um poder sombrio com tons de verde cobriu seu corpo e, no instante seguinte, guerreiros começaram a se erguer do chão. Ao contrário de antes, esses guerreiros tinham pele humana, usavam sandálias, capas, uma espécie de tanga e capacetes, mas o que mais se destacava nesses guerreiros eram seus capacetes, escudos e lanças característicos. Eu me preparei para o Ragnarok desde sempre, Odin. Esta guerra não é uma guerra, é uma execução. Ela gesticulou para cima como se estivesse invocando algo do chão. Um homem alto emergiu do chão, com 2 metros de altura e um corpo musculoso. Então é aqui que você esteve. Ares procurou por você por tanto tempo, mas nunca te encontrou. E pensar que ela te sequestrou na sua morte, ela é muito astuta, não é? Afrodite falou com visível choque no rosto. Essas palavras deixaram as meninas confusas, mas a confusão foi amenizada pelas próximas palavras de ela. As maiores forças de guerreiros foram reunidas. Guerreiros, digam a eles quem vocês são. Somos Esparta. A voz do homem ecoou por toda parte. Aou, aou, aou. Os homens, parecidos com o primeiro, levantaram suas lanças e bateram os pés. O homem respirou fundo. Ah, esse cheiro, o cheiro da guerra, o cheiro de casa. Éramos apenas 300, e foi na morte que me senti mais vivo, mas graças à morte, posso entrar em outra guerra, uma guerra divina. Éramos 300. O sorriso do homem tornou-se maníaco. Agora somos a 30.000. O homem girou sua lança e apontou para os inimigos. E com 30.000 Spartans, faremos história novamente. E não parou por aí, pois, com outro gesto de mão, outro exército começou a surgir da terra. Cavalos feitos de ossos, mais de 20.000 homens em armaduras completas, e na frente deles estava um homem com cabelos pretos e barba. Parece que chegou a hora de cumprir o acordo. O olhar do homem se voltou para o exército. Imagino como será empalar um exército divino. Isso é bem emocionante. Impossível. Skatashi se levantou, batendo na mesa, com o rosto em choque. Você conhece esse exército, Skatashi? Valáquia, o exército real comandado pessoalmente por Vlad Tepes. Mas não é esse o motivo do meu choque. É aquele homem. É o Vlad Tepes. Como essa mulher tem a alma dele. O Vlad não se fundiu com ele. Espera, você está me confundindo, resmungou o Violette. Você está falando do Vlad, mas Vlad não é o rei dos vampiros. Violette, como nosso rei pode ser o próprio Vlad se ele tem mais de 5.000 anos, assim como Victor fez com Adonis, Vlad também fez isso no passado. Ele assumiu várias identidades ao longo da vida, mas, ao contrário de Victor, em homenagem ao amigo, Vlad, o rei vampiro, assumiu a identidade dele, assim como Victor fez com meu pai. Você está dizendo que Vlad se fundiu com aquele homem? Perguntou Violette. Exatamente, é por isso que estou surpreso em vê-lo aqui. A alma dele deve estar com Vlad, mas a surpresa não parou por aí. Mais de 700.000 homens se levantaram do chão. Ao contrário de antes, uma estrutura inteira foi criada, com um homem de cabelos curtos sentado em um trono. O homem olhou para ela e depois para Asgard. Entendo. A hora do Ragnarok chegou. Como prometido, cumprirei o acordo, deusa da morte. Sinta-se grato pela benevolência deste imperador. O imperador levantou-se do trono. Caio Júlio César Otaviano Augusto, murmurou Afrodite, chocada. Mais conhecido como Júlio César, o primeiro imperador romano. Esta mulher. Ela. Quantos exércitos ela roubou de outros panteões. Precisamos acelerar nosso plano. Subestimamos completamente o ódio dessa mulher, disse Eleonor. As meninas concordaram com a cabeça. Um homem caminhava à frente do exército, o mesmo homem alto que parecia o comandante dos espartanos. Meu nome é Leônidas de Esparta. Uma distorção no espaço ocorreu, e uma criatura bípede com vários olhos e tentáculos surgiu perto de Leônidas, e ele subiu na criatura. Espartanos, vocês lutarão comigo mais uma vez? Aou, aou, aou. A resposta foi apenas um grito de guerra ainda mais alto. Com um aceno de mão, um poder divino saiu das mãos de ela e caiu sobre todos os exércitos. No momento seguinte,
Uma armadura completa, preta e com tons de verde, cobriu todos os espartanos, romanos e valáquios. Ela abriu os braços e várias fendas no espaço se abriram no ar. No instante seguinte, várias criaturas bípedes de vários tamanhos, semelhantes àquela em que Leônidas subia, surgiram. Essa visão encheu os olhos de Odin de puro desespero. Eu deveria ter matado aquela criança quando tive a chance. Ele olhou para Loki com raiva. Loki, cujo rosto era solene, apenas olhou para Odin e suspirou. Você nos odeia tanto assim, ela, senhores, imperadores, reis e guerreiros formidáveis. Ela apontou seu cajado para Asgard. Destrua tudo. Oh! Leônidas foi o primeiro a atacar. Enquanto cavalgava a besta do abismo, seu corpo foi coberto por chamas verdes e, como um cometa verde, ele saltou entre os deuses. Claramente, esses homens que voltaram dos mortos não eram mais meros humanos, espartanos. Lutaremos juntos e morreremos juntos. No momento seguinte a essas palavras, todos os espartanos que estavam à distância desapareceram e apareceram ao redor de Leônidas. Formem-se. Uma formação em forma de tartaruga foi criada e, no momento seguinte, as lanças cresceram anormalmente e espetaram todos em um raio de 50 metros, matando centenas de soldados de Odin. Freya, assuma o comando. Capítulo 959. Eu planejei milênios apenas para este momento, Odin. 2 Espere. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, Odin pulou em direção aos seus soldados e atacou seus inimigos. Mas naquele momento, o pé de alguém foi visto vindo em direção ao seu rosto, e ele não conseguiu desviar, sendo arremessado em direção a uma parede. Ele olhou para quem o atacou e viu ela. Seus olhos se arregalaram em descrença. Ele não esperava que ela viesse pessoalmente lutar. Por que surpresa? Você achou que eu passei milhares de anos apenas sentada, fazendo planos? As roupas de ela começaram a mudar. O vestido foi substituído por uma armadura completa, e seu cajado se transformou em um grande machado preto com runas verdes. Meu rei. Vários guerreiros e valquírias atacaram ela. Espere, não. Odin tentou detê-los, mas já era tarde demais. O grande machado de ela estava coberto por um poder negro, e ela o girou no ar, criando um furacão de pura escuridão. Todos os inimigos atingidos por este ataque simplesmente desapareceram. Não apenas eles, mas toda a área ao redor deles foi completamente apagada. Odin engoliu em seco ao ver isso. Rapidamente invocou sua lança e a segurou em suas mãos, sussurrando algo enquanto seu corpo era coberto por vários poderes derivados de suas runas. Ela ignorou Odin e olhou para o dragão do fim. É a sua vez, você sabe o que fazer. Essas palavras sinistras tiveram um efeito imediato quando o dragão rugiu no ar e voou em direção a Asgard. Naquele exato momento, a fenda no espaço onde o ser do abismo estava subitamente começou a se alargar ainda mais, e logo a criatura entrou nesta realidade. Com sua aura horrenda, parecia que todo o ambiente ficava mais escuro apenas com sua presença. Ao mesmo tempo, uma mudança ocorreu com Fenrir. Seu corpo brilhou repentinamente e começou a encolher. Essa mudança ocorreu tão rapidamente que pegou seus oponentes de surpresa. Fenrir não desperdiçou a oportunidade e, usando sua velocidade, mordeu os pescoços dos dois deuses, apagando-os da existência com suas mandíbulas. Não ou. O grito da esposa de Odin ecoou, o que chamou a atenção de Odin, e quando ele olhou com seus sentidos divinos para ver o que tinha acontecido, ele ficou mais irritado, mas essa raiva evaporou rapidamente quando um machado quase o partiu ao meio. A guerra estava mudando rápido demais, e Odin não previu isso. Ele não previu que aquela mulher recorreria a forças externas. A possibilidade nunca lhe passou pela cabeça. Na verdade, isso nunca passou pela cabeça de ninguém. Por algum motivo, todos pensavam que apenas os seres do fim compunham as forças de ela, e pagaram o preço por isso. Então, o corpo de Odin foi coberto por seu poder divino, e ele atacou ela. Use tudo. Em resposta a essas palavras, algo aconteceu instantaneamente. Uma cúpula de raízes começou a se formar nos pontos-chave de Asgard. As raízes de Yggdrasil. Inúteis, ela falou com desdém. A mulher se defendeu com seu machado e ergueu uma sobrancelha quando viu que a lança de Odin não havia sido completamente apagada da existência. Um acontecimento que só provava que, apesar desta arma ter aspectos do fim, ela não era tão forte quanto a de seus irmãos. Caralho, não. Essa perda momentânea de atenção foi fatal para Odin. Ela não perdeu a oportunidade e o atacou, sem tentar matá-lo. Ela não mataria Odin tão facilmente.
Ela não era como seus irmãos. Ela queria vê-lo sofrer. Por isso, ela instruiu o dragão do fim a atacar especificamente onde mais machucaria Odin, sua família. O resultado desse ataque foi o braço esquerdo de Odin sendo decepado. Ele colocou a mão no coto, e uma dor terrível o dominou. Uma dor como ele nunca havia sentido antes, porque não era apenas seu braço que estava decepado, mas também sua alma. O campo de batalha estava caótico e tudo mudava muito rápido. Tantas coisas aconteciam que era difícil acompanhar tudo. Jogumando cuspiu veneno por toda a área, destruindo tudo em seu caminho, tornando a luta de Thor ainda mais desafiadora. Ele queria ajudar seus parentes, mas era impossível. Ele não podia ignorar a cobra. As forças de Hela, em algum momento, penetraram entre os deuses e valquírias. Freya tentou assumir o comando e organizar seu exército, mas o moral deles estava baixo devido à criatura que se aproximava a passos lentos. A presença da criatura abissal por si só estava deixando todo mundo louco e instilando medo. Vamos perder se isso continuar. Precisamos recuar. Quando Freya pensou nisso, uma imensa quantidade de energia começou a condensar no ar. Uma gigantesca esfera dourada apareceu de repente. Droga, droga, droga. Freya rosnou enquanto olhava para aquilo. Essa era a opção de Odin de dane-se, a opção de Odin de destruir tudo. Então era isso que a ordem de Odin queria dizer. Ele vai mesmo sacrificar todo mundo aqui? Freya cerrou os dentes de raiva e não perdeu tempo em abandoná-lo. Ela avisou Odin que se ele usasse esse plano, ela o abandonaria, e ele aceitou porque entendeu que no momento em que usasse esse plano final todas as esperanças de vitória seriam completamente extintas. Valquírias, recuem. Recuem agora, mas... Brunhilde, a segunda em comando nesta guerra, tentou protestar, mas Freya ignorou. Ouça sua rainha e recue imediatamente. Ou você quer morrer em uma batalha inútil? Ela rosnou. Nyx, você sabe o que fazer. A voz de Violet foi ouvida por Nyx, que observava tudo enquanto tomava chá. Sim, eu sei. Nyx assentiu enquanto se levantava da cadeira. As palavras de Freya fizeram Brunhilde visivelmente recuar e, no momento seguinte, ela voou em direção às irmãs e as ajudou a recuar. Todas as valquírias imediatamente abandonaram a batalha por algum motivo. Nenhum dos seus inimigos conseguiu matá-las. Quanto planejei. Quanto tive que sacrificar, Odin rosnou, mulher ingrata. Você retribuiu minha bondade com genocídio. Eu deveria ter te matado. Até mesmo alguns lacaios abissais que tentaram atacá-los com esferas de energia emanando de suas bocas simplesmente erraram, como se estivessem mirando na pessoa errada. Enquanto as valquírias recuavam com a ajuda de Nyx e dos arautos de Victor, ela, que estava lutando contra Odin, disse, você não tem ideia de quanto tempo eu esperei por este momento. Quanto planejei. Quanto tive que sacrificar, Odin rosnou, mulher ingrata. Você retribuiu minha bondade com genocídio. Eu deveria ter te matado. Bondade? Zombou ela. Isolando-me em um dos piores reinos desta dimensão, condenando-me à atrocidade, aprisionando e torturando meus irmãos por milhares de anos. Cada palavra que ela dizia carregava um ódio profundo que emanava das profundezas do seu coração. Tudo isso por causa de um oráculo tolo que falou bobagens sobre o futuro. Ela saltou em direção a ele, atacando. Odin cerrou os dentes e pulou para trás, esquivando-se enquanto usava sua lança para contra-atacar. Ela evitou o ataque, e sua arma brilhou, transformando o grande machado em dois machados gêmeos. No momento seguinte, ela o atacou, e Odin mais uma vez saltou para trás para se esquivar. Ele não podia entrar em combate direto com ela, pois qualquer erro dela causaria dano fatal. Era muito problemático lutar contra alguém que personificava um aspecto do fim. Que rei sábio você é, Odin, o rei Deus. Você trocou seu olho pela sabedoria, mas, como aquele estuprador do Olimpo, ficou paranoico com uma profecia. Ela jogou o machado de sua mão direita em direção a Odin. O machado girou em um arco mortal. Odin se esquivou do ataque, e o machado passou por ele. Mas no momento seguinte, as runas do machado brilharam, e ele retornou em direção a Odin, sentindo o perigo atrás de si. Odin rapidamente usou a haste da lança para se defender. Ouviram-se sons de metal colidindo, e enquanto Odin perdia tempo com isso, ela não ficou parada. Ela se aproximou de Odin e tentou atacá-lo. Na tentativa de se salvar, Odin saltou e desviou dos dois ataques. O machado de Hela retornou à sua mão, e quando Odin caiu no chão, o som de algo se quebrando foi ouvido. Odin olhou para sua lança e ficou chocado ao ver que o cabo havia quebrado em dois.
Vocês dois não são melhores que o outro. Os dois machados se transformaram novamente em um grande machado. Ela levantou a mão e, no momento seguinte, um homem emergiu do chão. Um homem que tinha uma semelhança impressionante com Odin. Vali. O rosto de Odin estava cheio de pura descrença ao ver seu próprio filho, e ao ver sua aparência sem vida, ele imediatamente entendeu a condição do filho. Graças a essa mesma arrogância, foi tão fácil conquistá-lo. Ela acariciou gentilmente a bochecha do homem sem vida enquanto falava, como esperado do seu filho, Odin. Ele levou séculos para se dobrar, mas graças a ele, minhas habilidades de tortura melhoraram ainda mais, então eu aprecio sua resiliência. Ela esmagou o maxilar dele, reduzindo-o a pó, e no momento seguinte, o maxilar dele foi restaurado. Sua bruxa. Você matou meu filho. O sorriso de ela aumentou ao ver o olhar de puro ódio de Odin. Sim. Isso mesmo, me odeia ainda mais. Assim, terei ainda mais prazer em matar toda a sua família. E ele não será o último. Vou matar toda a sua família da pior maneira possível. Mas, por favor, não me odeie, Odin. Ela falou com uma voz doce. Afinal, isso é apenas uma retribuição por tudo que você fez. Você perseguiu minha única família, então é justo que eu persiga a sua também, certo? Certo. Certo. O corpo de ela explodiu com puro poder e, no momento seguinte, ela se jogou em direção a Odin. Mesmo com um braço a menos e uma arma quebrada, Odin ainda lutou porque era tudo o que ele podia fazer. Mas era evidente que ele estava em desvantagem. Se pudesse usar as runas como Victor, talvez não estivesse em tanta desvantagem contra ela. Mas, ao contrário de Victor e sua família de dragões, que podem usar as runas como bem entenderem, ele não podia fazer isso. Isso é interessante. Muito interessante. Essas palavras repentinas fizeram com que todas as mulheres voltassem os olhos para o homem que, em algum momento, voltou para cá. Ele vestia um terno completamente preto e seu cabelo estava preso com esmero. Os olhos violeta do homem brilharam de divertimento ao ver aquele caos. A pequena ação que tomei para ajudar ela acabou mudando todo o resultado desta guerra. Seus olhos se voltaram para o ser do abismo, e ele sentiu uma certa conexão com ele, o que o deixou ainda mais interessado. Victor. Quando você apareceu aqui? Desde o momento em que ela convocou Leônidas, essas palavras deixaram todos extremamente chocados. Como não sentiram? Você não disse que ia sair de férias? E eu vou. Victor assentiu. Eu ia sair com a Ruby e a Saz agora. Mas o relatório do meu arauto me fez vir aqui. Essas palavras deixaram Violeta um pouco enciumada. Ela não era a única, pois Eleonor e Afrodite também sentiam o mesmo. Elas também queriam um encontro. Onde estão Natasia e Carmila? Perguntou o Victor. Elas estão seguindo nossas ordens. Alguns trabalhos são melhores para as mulheres mais rápidas do mundo. Rose e Agnes também estão cumprindo uma missão, explicou Violette. Justo, mantenha-me atualizado. Victor pegou um orbe e jogou em direção a Violette. O que é isso? Criei uma nova variante de vampiros nobres chamada Caminhantes Diurnos e transformei Frey no primeiro dessa variação. Aqui estão todas as informações compiladas por mim. Essas palavras deixaram todos em silêncio por alguns segundos. Este homem diz que vai tirar férias, mas o que ele faz? Cria uma nova.